É com grande satisfação que damos início a mais uma edição da nossa RA SIC Caxias. Neste ano, celebramos os 125 anos da entidade, uma trajetória construída por lideranças, empresários e pela energia de nossa comunidade empresarial que impulsionou o desenvolvimento de Caxias do Sul e região. E é com esse legado que afirmamos com orgulho que somos a casa de todos os futuros. Confiram o nosso vídeo. Uma casa não é feita apenas de concreto, vidro ou aço, e sim de histórias e pertencimento. Por isso, consideramos a tradição não como uma âncora que nos prende ao passado, mas como a raiz que nos dá a segurança para tocar o céu. Há 125 anos, escolhemos ser mais que uma estrutura física. Decidimos ser o ponto de encontro de todos os caminhos. Abrimos nossas portas para unir diferentes vozes da indústria, do comércio e dos serviços, para que ideias se cruzem e se multipliquem. Não estamos aqui só para testemunhar a passagem do tempo, e sim para projetar o amanhã. SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia, que abordará o tema Carta Aberta à Sociedade Gaúcha. 8 medidas para o STF mudar. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias em 2026. O projeto Degustar de hoje tem como parceria a Cantina Tonê. Com muito orgulho, apresentamos a Cantina Tonê, um verdadeiro símbolo da tradição e da paixão pela cultura italiana. Localizada em Caxias do Sul, na charmosa linha 40, a cantina preserva a história e os sabores herdados de gerações, oferecendo vinho, sucos e espumantes, hospitalidade calorosa e uma experiência enogastronômica única. Os vinhedos que molduram a Cantina Tonê são cuidados pessoalmente por o seu Ivo, patriarca da família, que dedica atenção a cada detalhe para garantir a melhor qualidade de seus vinhos. Visitem um lugar onde cada detalhe conta com uma história. Visitem a Cantina Tonê. Agradecemos a presença das seguintes autoridades. Representando a Prefeitura de Caxias do Sul, Adriano Taca, Procurador-Geral do Município, o César Ulian, Prefeito de Flores da Cunha, o Maurício Ruggeri Graziotin, Presidente da OAB Caxias do Sul, presentes sindicatos de SIC e demais autoridades aqui presentes e imprensa. Agora, para a saudação, convidamos ao palco o Presidente da SIC Caxias, o Biratã Hesler. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na SIC Caxias, a Casa de Todos os Futuros. Muito importante para um debate que nos traz, que nos move, né? Que o nosso convidado, nosso palestrante, Leonardo Lamacchia, muito obrigado pela tua presença, pelo aceite do convite e também expor essas ideias que nós também defendemos, né? Quero saudar a todos os que foram citados pelo protocolo, mas também relembrar aqui a presença dos nossos vice-presidentes, o Oliver Vieser, o Marcos Vitorazzi e o André Zucco, né, que tanto fazem pela nossa casa aqui, atuando bastante em prol do Conselho Executivo dessa casa. Nosso presidente do Conselho Superior, seu Nadir. Muito obrigado, seu Nadir, por estar presente conosco, a Águida do nosso Conselho Deliberativo e todos os integrantes do Conselho Superior Deliberativo que estão por aqui. Aos nossos associados, que são
De fato, é que nós nos movimentamos por vocês e por toda a nossa sociedade, todas as autoridades presentes, as lideranças empresariais, os representantes das entidades já citadas, nosso presidente de sindicatos. É muito importante estarmos aqui. Vejo aqui o César Ulian, obrigado por estar conosco aqui, sua esposa, obrigado por estar conosco. Tá? Um prazer muito grande. Dia 11 eu te espero lá, sabe como, né? Dia 11... Coloquei um desafio, eu vou abrir esse parênteses aqui numa conversa informal, eu coloquei um desafio a mim de poder, como uma boa parcela que sabe que eu toco gaita de botão, como a gente chama, né, gaita ponto, eu vou me apresentar no rodeio lá de Flores da Cunha, vamos ver se eu não vou fazer muito feio lá, mas vamos lá. Esses desafios são importantes a gente ter de vez em quando. Senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção para um momento especial que nós tivemos aqui, nosso Conselho Executivo, Deliberativo também esteve presente, ao lançamento do livro da história de vida do nosso presidente do Conselho Superior, o Sr. Nadir Risse. Foi um momento muito importante, Sr. Nadir, no último sábado que nós tivemos junto com o senhor. O seu livro que traz a sua história, já li todo o seu livro, já tem mais algumas pessoas que também já leram. E como é bacana vermos a trajetória do Sr. Nadir, que veio, né, do interior, da roça, né, lá do interior da Salete, não é, Sr. Nadir? Muito almoço de colônia, já fui por lá. E saber de toda a trajetória, tudo que construiu, tudo que evoluiu na sua vida, ver os depoimentos dos seus familiares no final do seu livro, ver toda a história que o senhor traz. É muito gratificante termos o senhor conosco, é muito importante que o senhor permaneça conosco, sempre atuando. O senhor é um exemplo para nós aqui dentro do próprio Conselho Superior e de toda a SIC. Parabéns, Sr. Nadir, por estar conosco aqui. E finalizo com a sua fala, né, sua frase, né? Pé na tábua, fé em Deus, né? Seguimos todos juntos. Obrigado, Sr. Nadir, obrigado pelo momento que o senhor proporcionou a gente no último final de semana. Nós iniciamos essa semana com duas notícias importantes aqui para a infraestrutura da Serra Gaúcha, para o futuro da nossa serra, e ambas aguardadas há muito tempo. A primeira delas refere-se ao avanço do processo de implantação do aeroporto regional da Serra Gaúcha. Nosso TACA nos trouxe aqui, Adriano TACA, algumas informações, que é uma obra extremamente estruturante para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Foi encerrada na sexta-feira passada a última etapa de licitação, com a pré-habilitação de 5 empresas na avaliação técnica e financeira. A nossa expectativa, TACA, é que ainda nessa semana nós possamos ter a apresentação da documentação exigida e que possamos conhecer, então, as empresas ou a empresa vencedora para essa licitação. Trata-se de um passo decisivo para quem finalmente sai do papel um equipamento de infraestrutura capaz de ampliar a nossa conectividade, a competitividade regional e projetar ainda mais a Serra Gaúcha no cenário nacional e internacional. A segunda notícia tem um importante desdobramento hoje à noite, quando ocorre o ato de assinatura da ordem de início das obras de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, na ERS 122. A oportunidade em que a CSG apresentará o cronograma das intervenções e os desvios necessários para a execução da obra, em evento que contará com a presença do nosso governador Eduardo Leite. Estamos falando de uma intervenção fundamental para a mobilidade, para a segurança viária e para a logística de uma região que concentra parte significativa da produção industrial do Estado e do próprio país. Obras como essas são instrumentos que permitem que Caxias do Sul e toda a Serra Gaúcha continuem gerando empregos, renda, riqueza e desenvolvimento. Ao novamente saudar, senhoras e senhores, o presidente da OAB, o Leonardo Lamáquia, entramos no debate central da SRA. O Dr. Lamáquia traz como tema a Carta Aberta à Sociedade Gaúcha, 8 medidas para o STF mudar. Um documento construído a partir de um esforço que buscou estimular um debate técnico, amplo e despolarizado sobre o papel do Supremo Tribunal Federal no sistema de justiça brasileiro. A SIC Caxias, como entidade representativa da classe empresarial e defensora histórica do ambiente institucional necessário ao desenvolvimento do país, entende que o funcionamento previsível das instituições é um dos pilares da prosperidade econômica. Defendemos instituições públicas e imparciais, transparentes e comprometidas com o interesse coletivo. Defendemos, igualmente,
o respeito à independência entre os poderes e a observância clara das atribuições de cada um, dentro dos princípios da autocontenção institucional que sustentam as relações entre diferentes esferas do poder. Nesse sentido, manifestamos apoio à iniciativa da OAB do Rio Grande do Sul de promover esse debate com responsabilidade e profundidade. Entre as 8 medidas apresentadas no documento, Lamáquia, eu gostaria de destacar 2 que consideramos particularmente relevantes diante dos últimos acontecimentos. A primeira delas trata da proposição de mudanças no modelo de indicação de ministros do STF, bem como da instituição de mandatos, como forma de mitigar a concentração excessiva de poder e favorecer a renovação periódica da Corte. A oxigenação, a chegada de novas ideias, a redução de possíveis distorções são elementos importantes para preservar a credibilidade de qualquer instituição republicana. A segunda medida refere-se à revisão urgente do Código de Conduta aplicável aos membros da Corte, com regras claras que assegurem a observância dos limites institucionais do colegiado. Medidas dessa natureza contribuem para restabelecer, para reforçar a segurança jurídica e resgatar a credibilidade do STF como guardião da Constituição e alicerce do Estado Democrático de Direito. Também é justo reconhecer, senhoras e senhores, a postura firme, a coragem institucional do presidente da OAB-RS, Leonardo Lamáquia, ao assumir protagonismo nesse debate em nível nacional. Liderar discussões de temas sensíveis exige serenidade, responsabilidade e compromisso com o interesse público. E é exatamente isso que esta iniciativa representa. A SIC Caxias sempre acreditou que o desenvolvimento econômico e social de uma nação depende, antes de tudo, da solidez de suas instituições. Sem previsibilidade, sem equilíbrio entre os poderes e sem confiança, não há ambiente seguro para investir, empreender e gerar oportunidades. Por isso, consideramos extremamente oportuno que esta reflexão seja trazida para o espaço de diálogo que é a nossa RA aqui da SIC Caxias do Sul. Um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, na edição de hoje da vitrine associada da SIC Caxias, contamos com a participação das empresas Alberto Gelato Sincero e da Lanz Inox. A primeira vitrine é com Alberto Gelato Sincero, empresa dedicada à produção de gelatos artesanais, elaborados com insumos naturais e ingredientes sinceros, valorizando qualidade e autenticidade em cada receita. Oferecem serviço de carrinho de gelatos personalizados para eventos como casamentos, formaturas, festas de 15 anos e eventos corporativos. Também desenvolvem gelatos exclusivos para venda B2B, atendendo restaurantes, confeitarias e vinícolas que buscam um produto diferenciado para seus clientes. A empresa organizou um sorteio. Vamos conhecer o ganhador. Com Cláudia Bosler, isso? Parabéns, tu retira teu brinde no espaço da associada no final da RA. A próxima vitrine é com a associada Lanz Inox. A Lanz Inox é uma empresa especialista na fabricação de churrasqueiras rotativas e parrilhas que atua no mercado há mais de 15 anos. Ela desenvolve projetos sob medida e de acordo com as ideias de cada necessidade, proporcionando uma experiência única para cada cliente. Também vamos conhecer o ganhador do sorteio. A ganhadora é Francine Rambo. Também você pode retirar teu brinde no final da RA no espaço da associada. Senhoras e senhores, quem participa do associativismo sabe que negócios crescem quando pessoas se conectam.
Por isso, nesta quinta-feira, dia 19 de março, a SIC Caxias realiza o Encontro Estadual de Núcleos Setoriais 2026, reunindo lideranças e empresários para discutir o poder do associativismo na transformação dos negócios. Das 13h30 às 18h30, no auditório da SIC Caxias, você terá a oportunidade de trocar experiências, ampliar conexões e fortalecer seu papel dentro do movimento associativista. O evento é aberto para todos. Você não precisa ser nucleado para participar. Garanta seu ingresso e esteja onde as decisões, ideias e oportunidades acontecem. O curso Start Jovem é uma iniciativa da SIC Caxias, criada para desenvolver competências essenciais para a vida profissional de jovens que estão cursando o ensino médio de 15 a 18 anos. Mais do que um curso, trata-se de uma experiência formativa completa, prática e conectada às reais demandas do mercado. O curso trabalha temas como autoconhecimento, comunicação, inovação, educação financeira. Será realizada também visitas de benchmarking, mostrando na prática o aprendizado e preparando os alunos para fazer escolhas conscientes, assumindo o protagonismo e construindo o seu próprio futuro. Seja na empresa, da família, em novos negócios ou no mercado de trabalho, o Start Jovem é o curso ideal para formar estes jovens. O curso acontecerá de 2 de abril a 14 de agosto, sempre às quinta-feiras, aqui na SIC Caxias. Divulgue esse curso e incentive os jovens da sua família, da sua empresa ou da comunidade a participarem dessa jornada de desenvolvimento. Confiram o vídeo. Você já parou para pensar se os jovens realmente estão preparados para o mundo do trabalho? O mercado exige muito mais do que conhecimento técnico. Exige postura, comunicação e responsabilidade. É por isso que nasceu o programa Start Jovem. No módulo de autoconhecimento, o jovem identifica talentos, entende o seu perfil profissional e amplia a clareza sobre as suas escolhas de carreira. Em comunicação, desenvolve dicção, segurança e postura para se posicionar no dia a dia profissional. No módulo de inovação, amplia a visão sobre mercado, tendências e novas oportunidades, desenvolvendo uma mentalidade adaptável. E em educação financeira, aprende a organizar receitas, planejar decisões, desde o início da vida profissional. Não é apenas um curso, é um ponto de partida estruturado. Se você quer sair na frente, esse é o momento. Garanta sua vaga. As inscrições estão abertas. Programa Start Jovem 2026. Comece certo. Senhoras e senhores, a SIC Caxias, com sua história centenária de protagonismo no desenvolvimento empresarial e de toda a nossa região, renova hoje, mais uma vez, a sua missão por meio das novas lideranças que conheceremos a seguir, que passam a integrar, então, a diretoria das diretorias da SIC Caxias para a gestão 2026-2027. Cada diretora e cada diretor que será apresentado a seguir traz consigo experiência, visão de futuro e, acima de tudo, o espírito associativista que move a nossa entidade. Juntamente com os demais diretores já apresentados em janeiro, passam a compor, então, essa gestão executiva, fortalecendo ainda mais o trabalho da entidade em favor do desenvolvimento empresarial e da nossa comunidade. Convido ao palco, então, Rogério de Antoni, que passa a integrar a Diretoria de Comércio Internacional. A diretora Gilda Heloísa de Ros, que passa a integrar a Diretoria de Cultura e Educação. Agronegócios, Gianfranco Perassolo, Letícia Docin Regianini, Otávio Machado. Competitividade, convido a Alessandra Flash, Daniel Lebrun, Gilney Lafuente, Juarez Foquesato. E a Diretoria de Meio Ambiente, Eduardo Kissini, Eliana Zanol, Fabiane Mafessoni e o Guilherme Sebem, coordenador. Por favor, todos ao palco para a foto conjunta, juntamente com a presidência executiva. Presidente Bira, nossos vice-presidentes, por favor. O Oliver, o Marcos e o Renan, por favor.
Muito obrigada. Ao final da palestra, teremos um painel de perguntas. Você pode enviar sua pergunta acessando a ferramenta pelo QR Code disponível em sua mesa ou agora aparecendo, então, nos telões. Para aprofundar a temática sobre segurança jurídica, equilíbrio institucional e o papel do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito, convidamos ao palco da RA-SIC Caxias, Leonardo Lamacchia. Bem-vindo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Quero iniciar as minhas saudações pelo presidente Ubiratã Hessler, presidente da SIC de Caxias. Obrigado, presidente, pelo convite. Cumprimentos pelo trabalho e, em especial, cumprimentos pela coragem da SIC de Caxias do Sul estar nos oportunizando esse espaço, que é um espaço de uma fala crítica em relação a altas autoridades da República, uma fala que não tem sido produzida na intensidade que penso deveria estar sendo produzida no país e no próprio Rio Grande do Sul, por outras entidades e instituições. É hora da sociedade gaúcha e brasileira se manifestarem sobre o que está acontecendo no Brasil. E por isso que eu parabenizo e agradeço a SIC por nos dar esse espaço e essa oportunidade. Me permitam saudar todos os ex-presidentes, na pessoa do presidente Celestino Louro, com quem tive a alegria também de dividir alguns momentos aqui nesse importantíssimo fórum, quem sabe um dos mais qualificados do nosso estado, que é a reunião almoço da SIC. Saúdo o doutor Adriano Taca, colega, procurador-geral do município de Caxias do Sul, representando aqui a prefeitura. Obrigado, doutor Adriano, prazer em reencontrá-lo. Minha saudação ao prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, agradecendo também pela presença, prefeito Ulian, e registrando o meu respeito por todas as prefeitas, prefeitos, vereadores. Tive a oportunidade de falar isso mais uma vez na Assembleia de Verão da FAMURS. O cidadão vive no município, a demanda bate na porta da prefeita e do prefeito, e nós estamos há no mínimo 30 anos dizendo que vamos rediscutir o Pacto Federativo e não conseguimos soluções eficazes e efetivas para carrear recursos aos municípios. Ao contrário, cada vez mais, e com esta reforma tributária, que atingiu a todos nós, profissionais liberais, empresas, empresários e a população em geral, que quando a reforma tributária impõe ao setor produtivo mais tributo para recolher, um pedaço dessa conta é paga pelo cidadão, quando é possível repassar o preço do produto ou do serviço. Então nós temos um movimento contrário do que deveria ser feito. Uma reforma tributária que nos impõe mais carga e que retira recursos dos municípios e concentra ainda mais recursos na mão da União Federal. Minha saudação ao presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, a nossa maior subseção do Estado, presidente Maurício Graziotin, que faz um brilhante trabalho aqui na nossa OAB. O meu agradecimento, presidente Graziotin, pela presença, pelo trabalho, pelo apoio, pela parceria da subseção de Caxias. Me permitam saudar todas as diretoras e diretores da SIC de Caxias do Sul, na pessoa do Dr. André Zucco, vice-presidente de serviços, nosso colega advogado, sempre conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, uma notável figura também para todos nós, com uma folha de relevantes serviços prestados à ordem. Quero ainda, presidente Graziotin, saudar a diretoria da subseção de Caxias, vice-presidente Patrícia Montemeso, secretário-geral Volmir Paza, secretária-geral Vivian Vecini e o diretor-tesoureiro Giovanni Tomasi, doutor Diogo Biano, conselheiros
Eu vou pedir desculpas se alguém... Eu estou citando os que eu enxerguei. Daniel Barreto, Helenice Koff, Graziela Vanin, nossa sempre presidente também de Caxias. Em nome da Graziela, eu saúdo todos os sempre presidentes da subseção. Não sei se tem alguém aqui presente, mas volto a pedir desculpas se eventualmente me passar de alguém. Saúdo e quero pedir licença a vocês, a nossa presidente da subseção de Bento Gonçalves, presidente Camille Pasquale, aqui presente também, muito obrigado. Cumprimentos, Camille, pelo trabalho à frente da subseção de Bento. E 3 referências pessoais aqui, presidente Ubiratã, e concluo as saudações. Eu sempre brinco lá na UAB, né, que a presidência nos impõe muitos ônus, mas tem que ter algum bônus. E um dos bônus é criar umas regrinhas, que o tempo só começa a correr depois das saudações. Então fiquem tranquilos que o meu tempo não começou a correr ainda. Meus amigos de longa data e colegas, Gustavo Polese, diretor jurídico da Randon, meu amigo de muitos anos, Rodrigo Isolan, também uma alegria sempre reencontrar o Rodrigo, família Isolan também, uma família amiga da nossa família de muito tempo. Ex e sempre presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Dagoberto Lima Godoy, minha saudação e o meu respeito. Por derradeiro, presidente Ubiratã, eu ouvi atentamente a sua manifestação, eu quero cumprimentar o presidente do Conselho Superior, Nadir Rissi, pelo livro lançado e pela trajetória que o livro conta. Estas trajetórias cada vez mais precisam ser divulgadas, reverenciadas, para que as novas gerações saibam que vale a pena trabalhar, que o trabalho não só nos enobrece como pessoa, mas o trabalho cura os males, nos oportuniza manter a nossa família, nos dá dignidade e é a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer nação que queira ter paz e prosperidade. Cumprimentos, presidente Nadir Rissi. Eu gostaria de cumprimentar diversas outras pessoas, autoridades, amigas, amigos que estão aqui hoje. Me permitam, nestas pessoas que referi, abraçar cada uma e a cada um das senhoras e dos senhores. Eu vim falar sobre um tema complexo, porque complexa é a quadra brasileira. Essa expressão nós já usamos muitas vezes. Momento difícil que vivemos, a crise. Acho que poucos foram os momentos que o Brasil não enfrentou crises. É verdade. Mas eu não tenho dúvida, e esta é a minha opinião, que nós estamos vivendo e vivenciando a maior crise institucional desde a redemocratização. E aí, podemos escolher o marco da redemocratização, pode ser 1985, quando houve eleição indireta, pode ser 1988, quando houve a Constituição, pode ser 1990, quando nós tivemos novamente a eleição direta para presidente da República. Não importa. Mas da nova República é a maior crise institucional, porque, diferentemente das outras e graves crises que tivemos 2 impeachment de presidente da República, Fernando Collor e Dilma Rousseff, tivemos o mensalão que atingiu diretamente o Congresso Nacional, tivemos o Petrolão, tivemos inúmeras outras crises graves, mas nenhuma colocava o órgão máximo da justiça brasileira no seu epicentro, seja pela postura institucional,
seja pelos questionamentos éticos. E por isso que esta é a mais grave crise institucional. Porque nas anteriores, quando se excedia o poder executivo, quando se excedia o poder legislativo, nós, sociedade, tínhamos a quem recorrer. Tínhamos a esperança de que o Supremo Tribunal Federal iria recolocar os demais poderes que se excediam no trilho da institucionalidade. Iam fazer com que os demais poderes que se excediam cumprissem a Constituição. E agora, nós temos dentro do sistema de freios e contrapesos, que tem esta missão e responsabilidade de fazer valer a Constituição e mais, de promover a paz social. Tem se excedido reiteradamente no âmbito da jurisdição e agora está no epicentro do maior escândalo financeiro da história do país, com gravíssimos questionamentos de natureza ética em relação a, no mínimo, 2 membros da sua composição. Por isso que o momento dos mais graves que nós temos. Mas nós também precisamos falar de esperança. Porque a sociedade civil unida pode e deve agir para mudar esse cenário. Eu me lembro que eu comecei a falar nesse tema na minha primeira manifestação pública como presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Tenho, presidente Biratã, a imensa honra de representar a advocacia gaúcha. Esta é a maior honra de toda a minha vida, o maior desafio também. Não me sentia preparado para esse desafio e aprendo diariamente. É um enorme desafio presidir uma instituição com a força, com a pluralidade, com a capacidade da ordem, num momento tão delicado da quadra brasileira. Pois em janeiro de 22, no icônico Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa, eu disse que havia um inquérito, batizado de Inquérito do Fim do Mundo, por um integrante do Supremo Tribunal Federal, que feria os mais comezinhos princípios constitucionais, em janeiro de 22. Em janeiro de 22, no Teatro Dante Baroni, eu disse: a exposição pública e midiática de ministros do STF, absolutamente incompatível com a Lei Orgânica da Magistratura. Em janeiro de 22, eu disse: é crescente e preocupante o nível de ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal. Lá eu citei uma expressão do então ministro Paulo Brossard, proferida no plenário, na tribuna do Senado da República em 1975, onde o então senador Paulo Brossard dizia: justiça e ativismo são conceitos que se repelem e não há como conciliá-los. Tudo isso em janeiro, e sei que estou sendo cansativo, insistente, janeiro de 2022. 9 dias depois dos atos do dia 8 de janeiro, e já deixo aqui a minha opinião sobre os atos para que não haja nenhuma dúvida. Atos criminosos, atentatórios contra a democracia e o Estado de Direito. 9 dias depois destes atos, fui convidado para me manifestar em um evento em defesa da democracia, no átrio do Palácio da Justiça, na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Fui. Mas fui imbuído do sentimento de que eu e a OAB não deveríamos fazer meia defesa da democracia.
Porque naquela oportunidade eu via muito dos polos ideológicos fazendo meia defesa da democracia. Alguns achavam que os atos do dia 8 eram atentatórios contra a democracia e achavam que o Supremo estava salvando a democracia. Outros achavam que os atos do dia 8 não atentavam contra a democracia e que o Supremo era responsável por todos os males do país. Eu me manifestei naquela oportunidade em 12 itens. Comecei de forma muito clara condenando os atos do dia 8 e dizendo que o único caminho para uma sociedade ter paz, prosperidade e desenvolvimento é o caminho da democracia. E assim segui, dizendo que aqueles que participaram dos atos do dia 8 deveriam ser processados e julgados na forma da lei, respeitado o devido processo legal. No item 4 eu começo a falar do Supremo Tribunal Federal. E aí digo que havia um inquérito que feria o devido processo legal, a Constituição, que era um juízo universal que deveria ser extinto. E aí eu começo a ser vaiado por no mínimo metade de 300, 400 pessoas que lá estavam. Eu fui o 7º orador. Os que me antecederam foram os presidentes dos tribunais do Estado. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Contas, Procurador-Geral de Justiça, Tribunal de Contas. Eu fui o 7º orador. Recebi a vaia, parei de falar, aguardei a vaia terminar. Confesso que não me senti bem. Nunca tinha sido vaiado. Foi a primeira experiência. Todos os oradores que me antecederam, esse ato estava sendo transmitido pelo YouTube. 9 dias depois dos atos do dia 8. Todos os oradores que me antecederam, quando saíam da tribuna, era uma tribuna de acrílico como essa, voltavam para o seu lugar, nós estávamos em pé, e eram cumprimentados pelas autoridades. Ninguém me cumprimentou. Voltei ao meu lugar e confesso a vocês que fiquei pensando: será que eu errei? Será que eu errei no tom? Será que eu errei na forma? Fiquei um pouco em dúvida, uma sensação estranha. Quando peguei meu celular e tinha uma mensagem do meu irmão Zuco Graziotin, que estava viajando, mas assistindo pelo YouTube, e me disse: levanta a cabeça, enche o teu peito de orgulho, que esta é a OAB, esta é a Ordem dos Advogados, que diz o que precisa ser dito. E nós dissemos, já naquela oportunidade, o que boa parte da sociedade agora está reverberando, e que naquele momento silenciou. Em que grande parcela da grande imprensa naquele momento não falava. Que bom que hoje a sociedade acordou para o que está efetivamente acontecendo e que nós estamos começando a reagir em relação a esse estado de coisas. Naquela oportunidade, em 22, eu citei 2 figuras ilustres do Rio Grande e do Brasil. Rui Barbosa, o patrono da advocacia brasileira, advogado dos advogados. Ele disse há 100 anos atrás: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Quando é do Supremo, não há a quem recorrer mesmo. Honório Lemes, o Leão do Caverá, herói gaúcho da Revolução de 1923, uma das figuras mais destemidas de toda a história desse estado. Homem de pouca cultura, se aliou a outra figura notável, quem sabe esteja entre os 10 maiores homens públicos de todos os tempos desse país, Assis Brasil, Joaquim Francisco de Assis Brasil. Honório Lemes disse: queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. Essas 2 citações eu fiz em janeiro de 22. Repeti depois em inúmeras oportunidades em discursos.
De lá para cá, as coisas só pioraram. O momento, presidente Ubiratã, como dito, é grave também para o setor produtivo. Isso eu sinto, porque sou advogado, tenho o meu escritório de advocacia e vejo clientes reclamando, em especial da indústria, da taxa de juros, da insegurança jurídica. Nós temos um investimento agora a ser feito por uma gigante de celulose que está sob risco, por conta de um entendimento de um integrante do Ministério Público Federal que mudou o seu entendimento do início do projeto para agora, gerando uma evidente insegurança jurídica no maior investimento da história do Rio Grande do Sul. Então, sinto, como advogado que sou no meu escritório de advocacia, um momento de insegurança jurídica, mas sinto também, como presidente da Ordem, conversando com os nossos presidentes de subseções, conversando com prefeitos, conversando com a sociedade no interior e na capital. Por isso que nós precisamos também falar um pouco de esperança e propor mudanças que venham da sociedade para o aperfeiçoamento das nossas instituições. Dizem os especialistas em gestão que nas crises surgem as grandes também oportunidades. Quem sabe essa seja uma oportunidade, mas para isso nós precisamos que nós, a sociedade civil como um todo, pressione por mudanças, proponha mudanças, proponha o aperfeiçoamento das instituições. Também não tenho dúvida que o sistema de freios e contrapesos e o modelo de desenho institucional hoje que nós temos, de diversas instituições, não está resolvendo a crise e os problemas dela advindos. E cito exemplos. Aonde está o Senado Federal? Ou melhor, uma omissão vergonhosa do presidente do Senado, porque essa oração tem sujeito, sim. Davi Alcolumbre é omisso, tem a responsabilidade, o dever de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal e se omite reiteradamente em fazer qualquer movimento nesse sentido. Quem sabe, se o Senado já tivesse feito pequenos movimentos, alguns ofícios, quem sabe nós não tivéssemos vivendo este nível de desarranjo institucional e de abuso de poder em algumas decisões pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui faço um parênteses e um registro importante. A crítica da OAB Gaúcha às nossas manifestações jamais generalizam e jamais atacam a instituição. Ao contrário, presidente Ubiratã, as nossas críticas, denúncias aos excessos são para a preservação da instituição Supremo Tribunal Federal, que é pilar indispensável e fundamental para o Estado democrático de direito e, portanto, para a democracia. Não há democracia sólida, não há desenvolvimento sem segurança jurídica e sem uma Suprema Corte forte e respeitada. Mas eu também aprendi com o meu velho e amado pai, já falecido, que foi um grande homem público, para quem o conceito de bem comum fazia todo sentido. Um humanista, e o meu pai me ensinou. Para ser respeitado, tem que se dar o respeito. E isso também está faltando a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui na planície. Nós, advogadas e advogados, o setor empresarial, a sociedade preocupada em resgatar a credibilidade do STF. Nós estamos aqui preocupados
com a crise que está posta, que não deixa o Brasil avançar, que gera insegurança jurídica, e o decano do tribunal, o juiz Gilmar Mendes, no meio desta grave crise, criando polêmica no Twitter. É inacreditável. Se contar para um cidadão estrangeiro de um país sério, se um juiz da Suprema Corte alemã estivesse aqui nessa plateia, ele não acreditaria no que eu estou dizendo. Mas não sou eu que estou dizendo. É fato público, notório, inquestionável e incontroverso. Ao invés do decano do tribunal estar tendo uma postura e dar um exemplo de autocontenção, de sobriedade, o momento mais do que nunca, aliás, o momento sempre exigiu isso de qualquer juiz da Suprema Corte. O momento sempre exigiu isso do STF. Mas agora, mais do que nunca, o próprio presidente, ministro Luiz Edson Fachin, que, diga-se de passagem, dá esse exemplo. Tem postura de juiz do Supremo. Podem gostar ou não das decisões dele, mas de postura, esta é a postura que nós esperamos de um ministro. E ele, nas palavras dele, tem utilizado a expressão autocontenção. É disso que nós estamos precisando. Não é normal o decano se manifestar no Twitter, rir durante uma sessão, no momento da mais grave crise da história do STF, alguns fazendo brincadeira e rindo no plenário. Isso não é normal, não é aceitável, a sociedade não pode aceitar isso. Tem que cobrar, sim, de forma respeitosa, equilibrada, mas com a firmeza necessária, uma mudança de postura. Porque o Supremo é farol do poder judiciário e farol também da postura ética e moral da sociedade. É muito grave o que está acontecendo. E eu nem entrei nos desvios éticos que a imprensa publica todos os dias em relação a 2 ministros, e eu nem entrei nos excessos que o Supremo vem praticando na jurisdição há bastante tempo. Por isso que o momento é de nós apresentarmos soluções, denunciarmos os excessos, fazermos as críticas no momento correto, pedindo postura, no sentido da defesa da instituição STF, no sentido da preservação do Supremo Tribunal Federal, visando o resgate da sua credibilidade. Mas sim, pontuar o que está errado e propor mudanças para que nós tenhamos, o mais rapidamente possível, uma melhoria neste gravíssimo cenário e nesta gravíssima crise institucional na qual o país está mergulhado. Por isso, presidente, que nós fizemos no último dia 4 de fevereiro, em Porto Alegre, na UAB Cubo, um ato inédito no país, chamado Ato Público, o STF precisa mudar, carta aberta à sociedade gaúcha. Dezenas de entidades representativas da sociedade são subscritoras da carta aberta, que foi já enviada ao Conselho Federal da UAB, para que lá seja produzido o debate acerca das 8 medidas que a Ordem Gaúcha e que grande parcela da nossa sociedade civil propõe. Fim imediato dos inquéritos
abertos de ofício. A primeira lição de qualquer estudante de direito na faculdade é no sentido de que o poder judiciário é inerte. Ele age mediante provocação. Ele não age de ofício. Esses inquéritos nascem com uma violação, porque foram abertos de ofício. Esses inquéritos não têm objeto definido e foram agora apelidados de perpétuos, porque inquérito tem início, meio e fim e prazo de duração. O 4781, apelidado pelo ex-ministro Marco Aurélio Melo de inquérito do fim do mundo, fez 7 anos, com objeto indefinido e sem a necessária transparência para que advogadas e advogados que atuam no processo saibam exatamente o que tem lá dentro. E aí é uma violação flagrante a prerrogativas da advocacia. E fez 7 anos sem que tenha uma definição em relação a quais as pessoas estão ali indiciadas, culpadas, julgadas. Este é o item 1 da nossa carta aberta. Fim imediato dos inquéritos abertos de ofício. Mais grave se tornou ainda a situação, porque não foi só o 4781, outros inquéritos foram abertos. Recentemente, para investigar vazamentos da Receita Federal em relação a dados de um ministro do STF. Qualquer uma das senhoras ou dos senhores, ou eu, se tivéssemos dados sigilosos da Receita Federal nossos vazados, não teríamos um inquérito aberto de ofício no âmbito da Suprema Corte para investigar quem vazou os nossos dados. E aí eu me lembro da sátira que o brilhante Milor Fernandes fez e que eu tive a oportunidade de falar na abertura, na posse solene do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O vice-presidente do Supremo, o atual presidente, que à época era vice-presidente do Supremo, estava sentado ao meu lado. E eu disse, parafraseando o Milor Fernandes, abre aspas, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. Fecha aspas. É contra isso que nós temos que lutar. Ninguém é mais igual perante a lei do que outro, por mais alto cargo que ocupe. Ao contrário, quanto mais alto for o cargo, mais o rigor da lei tem que ser aplicado em relação a este ocupante. Porque ele tem este dever de dar exemplo de probidade, de transparência, de ética, de moralidade. O Supremo, portanto, abriu um inquérito de ofício para investigar estes vazamentos e foi mais longe. Mandou intimar na Polícia Federal o presidente de uma instituição nacional que reúne auditores da Receita Federal para dar explicação na sede da Polícia Federal sobre críticas que dirigiu ao tribunal. Eu falo isso, meus queridos Helenice Koff, Grazi Vanin, Daniel Barreto, Zuco, e lembro do meu discurso de 2022, onde eu disse, presidente Graziotin, acho que errei. Eu disse incisivamente, não há crime de opinião no Brasil. Criaram o crime de opinião, só que ele não está na lei. Ao contrário, a Constituição garante o direito de liberdade de expressão e de crítica
vedado apenas o anonimato. É muito grave o que está acontecendo no país. Sexta-feira, eu ia para Santana do Livramento, cumprir compromisso junto à nossa subseção, e ao longo de toda a viagem elaborei uma nota pública que foi externada pela OAB, juntamente com a Associação Rio-Grandense de Imprensa. Outro ministro, Flávio Dino, recebeu críticas de um jornalista do Maranhão. Agora estão tentando atingir a reputação do jornalista, que já sofria um processo criminal por isso, por aquilo. Nada disso está em jogo. O que está em jogo é um jornalista que criticou uma alta autoridade da República e foi intimado e teve uma busca e apreensão deferida pelo Supremo Tribunal Federal na sua casa, determinando a apreensão dos seus equipamentos de trabalho. De um jornalista. Um jornalista sem expressão nacional. Foi parar no inquérito do Supremo por uma única razão. Porque a crítica que ele dirigiu foi a um ministro do Supremo. E pasmem, aqui vou fazer um parênteses. Eu não coloquei isso na nota, presidente, porque eu passei o dia inteiro na sexta-feira tentando ter acesso à decisão e saber a origem da decisão. Nem isso a sociedade pôde saber. O inquérito era sigiloso. Não se tinha acesso ao teor da decisão, e a explicação que parte da grande imprensa deu, e eu não posso afirmar que seja verdadeira, mas se é verdadeira, é quase que a frase, não me lembro de quem, que diz que o Brasil às vezes, e eu falo isso com tristeza, não é brincadeira, é o país da piada pronta. Teoricamente, a explicação que parte da grande imprensa externou seria de que o fundamento para o processo criminal e a busca e apreensão teria sido o cometimento pelo jornalista da prática do crime de stalking. Stalking é um crime tipificado recentemente, muito usual nas redes sociais, que significa perseguição. E eu fiquei pensando na estrada rumo à nossa Santana do Livramento, como é que um jornalista investigativo faz para denunciar que uma alta autoridade está usando veículos oficiais para levar o filho na escola, se não for seguindo o trajeto do veículo? Quem sabe o jornalista deveria ligar para o ministro e perguntar se ele pode ficar na porta da escola aguardando para ver se é verdade ou não que o carro oficial do tribunal vai levar o seu filho para a escola. Não dá para acreditar que isso seja verdade. Mas a explicação dada em tese pela Polícia Federal, que a busca e apreensão determinada pelo Supremo seria porque um jornalista investigativo foi indiciado pela possível prática de crime de stalking, o que é absolutamente a natureza do trabalho do jornalismo investigativo. Clara medida com intuito intimidatório do corajoso trabalho da imprensa brasileira, que tem grande parte agora de mérito no que está acontecendo. Jornalistas corajosos estão se expondo para denunciar esse estado de coisas. E tem um da carta fim dos inquéritos. Eu entrei em alguns pontos, presidente, sei que estou me alongando. Espero não estar sendo chato e cansativo. Porque este item 1 é grande responsável por tudo o que está ocorrendo. Os inquéritos abertos de ofício.
O arquivamento e o fim dos inquéritos abertos de ofício já são um passo muito significativo e importante para a retomada da institucionalidade. Número 2, fim do abuso nas decisões monocráticas. O que é decisão monocrática? Um juiz, um desembargador ou um juiz de tribunal superior decide sem ouvir os pares. O princípio que todos nós, operadores do direito, aprendemos, o princípio é o da colegialidade. Doutor Adriano Taca, não é verdade? A monocrática existe, está prevista em lei, mas ela é exceção e está havendo um abuso no uso da monocrática. Vou dar um exemplo. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos não vai dar. 7 com mais uma tolerância, vamos a 10. Vou dar um exemplo. Tema dos penduricalhos. Expressão popular utilizada em relação a uma série de remunerações extras para a magistratura. O ministro do Supremo dá uma decisão monocrática e 2 semanas depois pauta para julgamento no plenário. Qual a razão de dar uma monocrática 2 semanas antes do tema ser objeto de debate no plenário? Sair na manchete do jornal que deu a decisão monocrática. Esta tem sido uma prática reiterada, que expõe exageradamente na mídia os ministros, que viola o texto de lei, porque as monocráticas são exceção e não a regra, e que muitas vezes interfere em próprias decisões do legislativo. Porque um ministro com uma monocrática suspende ou anula às vezes uma decisão de centenas de deputadas e deputados ou dezenas de senadoras e senadores. Item 2 da carta. Fim do abuso nas monocráticas. Apoio ao Código de Ética e de Conduta. Muitos me perguntam, ainda é necessário? Ainda é. É o mínimo dos mínimos, mas ainda é necessário um Código de Ética e de Conduta. É hora da sociedade brasileira discutir se magistrados e magistradas podem ter rede social. O Poder Judiciário como um todo, se não daqui para frente exercer uma mudança de postura, de autocontenção efetiva em todos os seus níveis, não irá recuperar a credibilidade que nós desejamos, precisamos e que a grande maioria dos juízes brasileiros, que são sérios, honestos e comprometidos com a justiça, merecem. Então, o Código de Ética e de Conduta, item 3 da carta, ainda é importante. Precisamos debater e implantar um Código de Conduta, não só no Supremo Tribunal Federal. Instituição de mandatos. Outro tema, pauta histórica da OAB, mas é hora de avançar. O sistema de freios e contrapesos demonstrou que até agora, ou até há pouco, funcionou. Agora ele faliu. Não há mais sistema de freios e contrapesos. Pela omissão do Senado e pela cumplicidade do Procurador-Geral da República. Então, nós precisamos também da instituição de mandatos. É uma demonstração de limitação no tempo, do poder extremo que tem um ministro do STF. Também precisamos discutir, e a OAB do Rio Grande do Sul estará fazendo esse debate para levarmos uma proposta concreta, mas já consta na carta, ao Conselho Federal da OAB, a mudança na forma de indicação. Hoje o poder é concentrado no presidente da República. Não vamos tirar completamente, mas precisa haver um rodízio. Nós temos, por exemplo, já no Congresso apresentada, uma proposta de emenda à Constituição de autoria do ex-senador, nosso conterrâneo, Lazia Martins, que propõe um rodízio. A OAB indica um, o Congresso indica um, a Associação dos Magistrados indica uma ministra, uma vaga, mas retirar este poder concentrado e exclusivo hoje do presidente da República, até porque eu afirmo, as senhoras e os senhores, o fenômeno da polarização que nós estamos vivendo e experimentando é um fenômeno mundial. Ele não vai nos abandonar. O mundo está polarizado. O que nós estamos vendo na Suprema Corte?
Um presidente de direita indica um ministro e esse ministro já chega no tribunal, frente à opinião pública, com a pecha que ele é de direita e que vai ali julgar de acordo com os interesses do presidente que ele indicou. O presidente de esquerda indica um ministro, ele já chega lá com a pecha que ele é de esquerda e que ele vai atuar em defesa dos interesses da ideologia do presidente que ele indicou. Isto corrói a credibilidade do próprio Supremo e do próprio ministro, lhe retira legitimidade nas suas decisões. Portanto, é hora de rediscutir estes itens. Também propusemos na nossa carta aberta o fim da restrição ao direito de sustentação oral. Eu fui o primeiro a me manifestar, presidente Graziotini, o senhor é testemunha disso. Nós lançamos uma campanha aqui no Rio Grande do Sul, que ecoou em nível nacional, chamada Vídeo Gravado Não é Sustentação Oral. O Supremo instituiu esta prática de que nós, advogadas e advogados, representando as senhoras e os senhores, na verdade não fomos nós que tivemos o nosso direito de falar numa tribuna cerceados. Não foi a advocacia que foi calada, foi a sociedade que, diga-se de passagem, paga a conta alta e pesada dos poderes. Precisamos que seja retirada toda e qualquer restrição ao nosso direito de sustentação oral e que sejam observadas as prerrogativas da advocacia, porque elas não são nossas, elas são do empresário, do trabalhador, da dona de casa, do cidadão, do povo que nos constitui e nos outorga uma procuração. É do cidadão a prerrogativa do seu advogado de ter acesso a um inquérito, de poder usar da palavra de uma tribuna. E estes direitos foram cerceados, em alguns momentos, pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, do direito, da liberdade de imprensa e de expressão. Nós tivemos telefones celulares de advogadas, advogados e jornalistas que foram lacrados na sala de sessão da primeira turma do STF num julgamento recente. O nosso instrumento de trabalho, o instrumento de trabalho da imprensa, foi lacrado dentro da sala de sessões do tribunal, que é o guardião dos direitos e garantias individuais, das cláusulas pétreas. Outro item da carta: fim da exposição pública e midiática de alguns ministros, totalmente incompatível com a Lei Orgânica da Magistratura. Exemplos, infelizmente, temos dezenas. Manifestações políticas e partidárias de alguns, entrevistas sobre processos que estão em julgamento, entrevista adiantando decisões sobre processos que iriam ser julgados, presença de alguns ministros no Congresso Nacional, interferindo em debates do Poder Legislativo. Aliás, a propósito disso, não deu tempo, e nós não conseguimos ainda também avançar no âmbito da ordem, do nosso Conselho Pleno, do nosso Colégio de Presidentes, mas a pedra de toque para nós também conseguirmos uma mudança de postura do Legislativo para com o Supremo é o fim do foro privilegiado ou do foro de prerrogativa de função. Eu recuperei um artigo do meu irmão, do presidente Cláudio Lamáquia, que para minha honra e orgulho foi 2 vezes presidente da OAB do Rio Grande do Sul e único gaúcho a presidir a OAB Nacional. E ele enfrentou uma quadra tão difícil quanto essa na sua presidência. Não se omitiu em nenhum tema. Pediu impeachment de 2 presidentes da República. Primeiro ato, no primeiro dia, pediu afastamento e obteve. Entrou com uma petição no Supremo e o saudoso ministro Teori Zavascki, que tinha postura, que foi um grande ministro, determinou o afastamento do então todo-poderoso da República, deputado Eduardo Cunha, da presidência da Câmara dos Deputados. Pois o presidente Cláudio Lamáquia, naquela assentada, escreveu um artigo já dizendo e denunciando que o foro privilegiado, ou foro de prerrogativa de função, era uma das causas deste processo de disfunção institucional que já começava a aparecer no Brasil. Só que nós jamais, presidente, nós jamais imaginamos que nós chegaríamos ao ponto que chegamos. Porque além
E agora concluo. Além desses problemas, além dos excessos que o Supremo vem cometendo na jurisdição, inquéritos abertos de ofício, violações a prerrogativas da advocacia, abuso de decisões monocráticas, e tudo isso veio numa crescente. Eu me lembro que em 2022 o ambiente era polarizado. Em 23 começou a mudar. Em 24, sempre que eu tocava no tema Supremo Tribunal Federal e que eu terminava uma manifestação minha, diversas pessoas distintas que estavam na plateia vinham me cumprimentar. Se era um evento como esse, alguns garçons, comerciantes, pais de advogadas e advogadas, a sociedade vinha conversar comigo. Vereadoras, vereadores das mais distintas cores partidárias vinham conversar comigo. No ano passado, onde eu repeti o processo de posse dos 107 presidentes das nossas subseções, outra cruzada pelo Rio Grande, vou bater agora 300 mil quilômetros andando por esse estado, foram 107 discursos, em cada uma das cerimônias de posse um discurso. E lá eu tocava em diversos temas do direito, entre os quais o Supremo. Eu terminava, presidente Graziotin, a fala, e as pessoas vinham dizer que se sentiam representadas na minha fala em relação ao STF. Então já havia um sentimento da sociedade de que o Supremo perdia a sua credibilidade pelos excessos e pelo abuso de poder no âmbito da sua jurisdição. Resumindo, o que a Carmen Lúcia descobriu agora andando de táxi, eu já sei há bastante tempo, andando por esse estado, que nós tínhamos uma grave crise de credibilidade do Supremo. E aí, quando nós achávamos que as coisas já estavam graves, nós todos fomos surpreendidos por matérias na imprensa, por notícias e por fatos demonstrados pela imprensa que implicam a conduta, no mínimo, ética de 2 integrantes do tribunal. Por isso que eu iniciei e concluo dizendo que é a maior e mais grave crise institucional da nova República. Nós, como sociedade, precisamos reagir dentro da institucionalidade, com respeito, com equilíbrio, mas precisamos, como sociedade, pedir uma mudança de postura em todos os poderes, mas em especial naquele que, como afirmei e sublinho novamente, é o farol do Poder Judiciário, o mais alto órgão da justiça brasileira e aquele que tem a responsabilidade de fazer cumprir a Constituição da República. Não há democracia sem Estado de Direito. Não há Estado de Direito sem democracia. O Estado de Direito, não tenho dúvida, está sob risco por tudo que nós estamos assistindo. Eu anotei aqui para concluir uma frase que eu acho que não só representa um pouco do que nós estamos vendo e vivendo, mas resume um pouco do que nós precisamos no país hoje, frente a esse grave quadro. Eduardo Cutri, 1946, no livro Fundamentos de Direito Processual Civil, afirmou: a estrutura das instituições é apenas um esqueleto. Quem dá vida e moralidade às estruturas são as pessoas que as compõem. É isso que nós precisamos em todos os espaços de poder. Pessoas que deem vida e moralidade às instituições que ocupam, que tenham uma postura ética, de transparência, e que tenham como norte, assim como nós juramos no nosso juramento
de advogadas e advogados e de dirigentes de ordem que defendam a Constituição, que defendam o Estado de Direito e a democracia. Porque eu também afirmei aqui nessa fala, e vou concluir com esta frase: a democracia é o único caminho para uma sociedade ter paz, prosperidade e desenvolvimento. Mas para termos democracia plena, nós precisamos de Estado democrático de direito pleno e de que todos, em especial o Supremo Tribunal Federal, cumpra e faça cumprir a Constituição. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez foi uma honra ocupar essa tribuna. Obrigado.